Olá, paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, estamos aí para mais um ponto a ponto. É um estudo que nós estamos fazendo agora sobre os tipos de orações e ainda estamos falando sobre a oração da fé. Já gravei uma parte, agora estou gravando outra. É muito importante a gente entender como funciona isso, como a fé tem que ser praticada, como ela tem que ser aprendida e praticada. Então, nesse momento, nós precisamos muito compreendermos exatamente qual é a posição que precisamos tomar diante das circunstâncias. E eu quero ler aqui uma parte das Escrituras que está lá em Mateus, é algo muito emblemático, foi um acontecimento muito forte, extremamente conhecido, provavelmente você já viu em algum lugar, mas vamos aí, vou jogar na telinha aí as Escrituras para você acompanhar junto com a gente. Mateus capítulo 9, versículo 20. Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Queridos, isso é muito interessante, porque aquela mulher, ela queria muito ser curada. O primeiro passo que nós temos que ter para alcançar alguma coisa é desejar profundamente aquilo. A gente precisa querer desejar de todo o nosso coração. As Escrituras têm um hábito estranho de falar de todas as nossas entranhas. Precisamos de fato, irmãos, acordar e despertar e lutar por aquilo ali. Aquela mulher estava com fluxo de sangue, para os dias de hoje uma hemorragia, é uma menstruação que não se acaba. E ela queria a qualquer custo, ela não podia nem estar ali no meio daquele povo. Por quê? Porque aqui estava menstruada, não podia tocar em outras pessoas. Mas ela não quis saber disso. Ela partiu para cima com toda a fé. Ela visualizou na mente dela: se eu somente tocar nas hostes da roupa de Jesus, eu serei curada. Fé é isso, irmãos. Você ainda não está vendo, mas você tem certeza daquilo que está lá. É o que está em Hebreus capítulo 11. É muito claro, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se pode ver. E aquela mulher não quis saber, ela tomou posse do que era dela, ela tinha convicção que Jesus era quem era, ela tinha convicção que se ela tocasse nas orlas da roupa de Jesus, isso inclusive era uma tradição na época, mas eu não vou entrar aqui porque hoje o assunto não é esse. Então ela creu, irmão, simplesmente ela foi, e a multidão era tão grande que ela teve que se apertar no meio do povo, até que ela conseguiu tocar nas orlas das vestes de Jesus, e ela foi curada. Então é muito necessário, irmãos, a gente entender que precisamos nos mover. Fé é atitude, fé é conhecimento, fé é certeza, fé é caminhar na direção daquilo que você crê. Porque tem gente que não tem fé nenhuma, é pessimista pra caramba e reclama porque que Deus não faz. Meu irmão, essas pessoas não ficaram reclamando, não. Essa mulher do fluxo de sangue partiu para cima de Jesus até tocá-lo. Que você faça isso. Fé é isso, que você lute até tocar o céu. Tem um louvor da Extra que fala isso. Inclusive, para ouvir, muito bonito. Que você faça isso, meu irmão. Que você ore, que você clame até você conseguir alcançar as orlas de Jesus. Que a gente de fato, irmão, possa estar muito disposto a viver uma vida no sobrenatural. Essa mulher olhou para os obstáculos, aliás, ela não olhou para os obstáculos, ela passou por cima deles. Ela foi em direção ao sonho da vida dela. E isso é muito, muito importante a gente compreender. Outro caso também muito emblemático, nós vamos ler aí, vou botar na telinha aí. Está em Marcos capítulo 10, versículo 51. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meu irmão, esse é outro caso muito emblemático, muito forte, muito conhecido. É o famoso cego de Jericó. Meu irmão, quando aquele homem ficou sabendo que Jesus estava passando por ali,
Da mesma maneira que a mulher do fluxo de sangue fez, ele não quis saber, ele quis o milagre dele a qualquer custo, de qualquer maneira. E ele não, até por ser cego, esse não olhou mesmo os obstáculos, ele partiu para cima. E como já que ele não tinha como enxergar Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, esse homem não quis saber daquilo que estava entre ele e Jesus. Ele queria falar com Jesus. Ele queria ver Jesus fazer o milagre. E é muito importante a gente viver isso. E eu sempre falo aqui nos ponto a ponto. E o que Jesus fez com ele? Que queres que eu te faça? Jesus queria que aquele homem verbalizasse. Jesus queria que aquele homem abrisse a sua boca e dissesse exatamente o que ele estava querendo. E isso é muito forte, irmão. Você precisa viver essa experiência sempre de falar com Jesus. Ah, mas Jesus não sabe todas as coisas? Ele não sabe o que eu vou falar antes de abrir a minha boca? Sim, mas Ele quer que você abra a sua boca, meu irmão. Isso é muito, 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 extremamente importante. E você precisa compreender isso de uma forma linda. Então quer dizer que nós temos que ter fé? Sim. O próprio Hebreus capítulo 11 diz que aqueles homens, durante o capítulo, fala de muita gente, fala de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó, de Gideão, de Raabe. Todos eles, ele fala assim, alcançaram pela fé. Se você não ousar, se você não crer, se você não observar e lutar por aquilo, você não vai alcançar. Abraão confiou em Deus, mesmo sem saber para onde ia, ele confiou na palavra dele, seguiu. Também não olhou para os obstáculos. O segredo é você não ficar tentando dimensionar se aquilo ali é possível ou não é. É claro que, humanamente dizendo, é impossível, em muitos casos, o paralítico andar, mas nós sabemos que nosso Deus é um Deus do impossível. E é isso que você precisa ter em mente. Afinal de contas, você crê no Deus do impossível ou não? Você crê num Deus que multiplica pães e peixes ou não? Você crê num Deus que te ilumina, que te guarda, que te orienta? Sim ou não? Isso tudo você tem que botar na ponta do lápis. Você tem que botar em cima da mesa. O Deus que você serve, Ele é capaz de suprir a tua necessidade. Essas pessoas não tiveram a menor sombra de dúvida. Eles partiram para cima de Jesus até alcançar. Fizeram igual Jacó, agarrou o anjo e falou assim: aqui, tu não vai embora enquanto você não me abençoar. E Deus ama isso, irmão. Deus ama aquelas pessoas que não abrem mão da sua vitória, aquelas pessoas que querem a qualquer custo. Qual é o seu posicionamento, meu irmão? Qual é o seu posicionamento, minha irmã? Como você tem agido em relação a isso? Como tem sido a sua vida em relação às circunstâncias adversas? Você está parado nas circunstâncias ou você crê que o teu Deus é acima disso? Você quer ver outro exemplo muito bom das Escrituras? Vou jogar aí na tela também. Mateus capítulo 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não diga a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Queridos, isso é fantástico. Aquele homem creu em Jesus, aquele homem chamou a Jesus, aquele homem teve fé e usou a fé dele para falar: Senhor, se tu queres, eu serei limpo. E uma coisa linda que eu aprendi com o T.L. Osborne é que Deus sempre quer que a gente seja curado, irmão. Às vezes a cura não vem porque existe algo que está entre nós e a cura. A nossa falta de fé, às vezes o nosso orgulho, nossa incredulidade, tudo isso vai atrapalhando a nossa caminhada e a gente alcançar. A gente precisa se comunicar, a gente precisa estar falando verbalmente, a gente tem que se humilhar verbalmente ao Senhor e clamar a Ele, trazer à existência
do reino espiritual para o reino físico, a nossa cura, a nossa vitória, as nossas portas abertas, a restauração da nossa família. E isso que significa crer. Um homem que Jesus elogiou muito, vamos ler agora também, vai estar em Mateus capítulo 8, também, a gente leu agora 8, vai ler de novo, mas a partir do versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegando junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isso, e ele faz. Maravilhando-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Queridos, é muito importante a gente entender isso. Olha o que está falando exatamente aquele homem. Aquele homem está dizendo o quê? Ele está dizendo que se você der um comando, se você falar algo, isso vai acontecer. Eu creio no seu comando. E qual é o comando de Deus para nós hoje? A sua palavra, as escrituras, a Bíblia. Se a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e se você crê nisso, você sabe que há uma ordem para que você seja curado. Irmãos, é muito importante a gente trazer a nossa fé para dentro do nosso problema. É imprescindível eu gritar para o meu problema o tamanho do meu Deus. É importante eu saber que Deus já me presenteou há 2000 anos atrás, através do sacrifício dele. Então, nesse momento, que você venha e tome posse daquilo que Jesus fez e traga essa posse para a sua vida e derrama essa posse sobre a sua enfermidade, sobre o seu desemprego, sobre a tua tristeza, sobre a sua depressão. Traga isso de dentro para fora, joga para fora a fé que você tem e não olhe para as circunstâncias da sua vida. Meu amigo, é isso aí. Que Deus abençoe você poderosamente. Que você entenda e pratique tudo isso imediatamente, porque Deus tem prazer em te abençoar. E isso aí, que você seja abençoado. Então, em nome de Jesus. Amém.